mulheres! Hoje nós estamos no dia 34 da jornada Transformadas e eu quero começar lendo com vocês um versículo. Então Jesus lhe disse: Filha, a sua fé te salvou. Vá em paz e fique livre do seu mal. Marcos 5:34. A história que nós vamos contar hoje é a história da mulher do fluxo de sangue, uma história de fé verdadeira. Essa mulher era uma mulher que padecia de um fluxo de sangue há 12 anos. O livro de Marcos conta em detalhes como ela foi curada, um milagre que aconteceu em meio a outro milagre. Jesus caminhava em direção à casa de Jairo, em meio à multidão, quando então ele sentiu um toque diferente. Era o toque da mulher do fluxo de sangue. Essa mulher, a história conta que ela já tinha buscado inúmeros recursos humanos para ser curada do seu problema, mas nenhuma medicação, nenhum recurso que ela buscou foi suficiente para curá-la. Então, de acordo com a cultura judaica, ela era considerada impura por conta dessa condição em que ela se encontrava. Ela era impura, tanto diante dos homens quanto diante de Deus. Ela não podia tocar ninguém, porque o seu toque poderia contaminar as pessoas. E ela também não poderia entrar no templo para adorar a Deus, por ser considerada impura. Essa mulher, então, além da dor física, da dor emocional que ela tinha uma grande dor espiritual e emocional. Ela era excluída da sociedade, ela era excluída da parte espiritual. Então ela estava se sentindo muito sozinha, muito cansada e exausta. Porém, ela ainda tinha fé, e essa fé seria o ponto de partida que iria transformá-la. Ela então ouve falar sobre Jesus, aquele que sentava com pecadores, que tocava leprosos, e então ela pensa que, embora já sem forças para falar, ela poderia apenas tocar a veste de Jesus, e então ela seria curada. E é com essa fé que ela então decide sair de casa em busca do encontro com Jesus. Essa sua atitude era um escândalo aos olhos da sociedade, porque ela estava contaminando as pessoas. Mas essa mulher tinha fé, uma fé corajosa, uma fé determinada, então ela persiste e ela encontra Jesus. E ao tocar a orla da sua veste, ela sente que a cura aconteceu. Naquele exato momento, houve uma mudança no seu corpo e o milagre aconteceu na sua vida. E Jesus, então, percebe que algo diferente aconteceu. Alguém o tocou de forma diferente. E ele para e pergunta: quem me tocou? E os discípulos, então, acham estranho essa pergunta, porque a multidão o tocava. Mas ele fala: alguém me tocou de forma diferente, com fé verdadeira. E esse toque era o toque dessa mulher. Ela, então, decide se revelar ao invés de fugir. E Jesus não a expulsa e nem a acusa. Ele a chama de filha. A única mulher que foi chamada de filha no Novo Testamento por Jesus. E ele diz: filha, a sua fé te salvou. Vá e fique livre do seu mal. Essa mulher, então, ela não só foi curada, mas ela foi restaurada. Ela teve a sua identidade restabelecida, a sua dignidade restabelecida. Bem, qual é a sua ferida? Qual é a sua hemorragia? Não só do corpo, mas da alma. Essa história nos leva a refletir sobre isso. Qual é a multidão que tem te impedido de chegar até Jesus, de tocar a sua veste? Porque essa história nos faz crer que nós não estamos esquecidos, muito pelo contrário. Jesus, mesmo tendo ali um alvo que era chegar na casa de Jairo, ele estava atento às pessoas, ele continua atento a mim e a você. Então vamos agora nesse momento refletir sobre essas dores, sobre essas feridas e crer e ter fé verdadeira
que Deus, que Jesus, Ele quer, pode curar todas as feridas. Vamos então fazer uma oração? Senhor Deus, muito obrigada, Pai, por essa história que reforça, Senhor, a nossa fé, a nossa esperança, Deus, de que o Senhor deseja nos curar, de que o Senhor deseja restaurar nossa identidade de filha. Pai, nós cremos, Deus, que o Senhor é capaz de curar qualquer ferida, qualquer dor da nossa alma. O Senhor pode, Senhor, nos libertar das nossas mazelas, das nossas prisões, Deus, e é isso que nós queremos te pedir nesse momento. Senhor, cura as nossas dores, as nossas feridas, nos liberta, Senhor, das nossas prisões. Nos ensina, Deus, a perdoar e a liberar perdão, porque nós queremos viver, Pai, em liberdade. Nós queremos que o Senhor pode transformar essas marcas em lindos testemunhos e que a nossa história pode ser exemplo de fé para tantas outras pessoas. Em nome de Jesus, amém. Que Deus abençoe vocês. Tchau!